estamos aqui no 5º episódio do Franco Conecta Pod. É o seu canal de conexão com o mundo condominial. E nós aqui hoje vamos receber uma convidada para falar de um tema muito especial, que é a segurança da edificação. A gente vai falar sobre auto-vistoria, sobre manutenções, sobre inspeção predial e muito mais. E quem me acompanha aqui nessa bancada hoje é a minha querida co-host. Se apresenta aí, Lari. Oi, pessoal. Eu sou a Larissa Azevedo, a CEO da Dharma Condo. E hoje, como a gente tem um convidado aqui muito ilustre da Franco Vieira, eu vim, trajada aqui em homenagem a ele. Olha, você nem tinha percebido, hein? Tá vendo? É uma coisa que a gente tem em comum, esse verdade, amor por caninos. Nossas famílias. Mas a gente também tem uma convidada aí de peso. E eu vou ter que ler, Roberta, Leia. porque é muita coisa pra falar e não deu tempo de decorar isso não, Leia, gente. Lari. Hoje a gente está recebendo a xará do Marcelo, a Marcela. Ela é uma referência no mercado de engenharia diagnóstica. Com mais de 10 anos de experiência, Marcela atua diariamente com inspeções prediais, laudos técnicos e consultoria para condomínios. Seja muito bem-vinda, Marcela, e fala um pouquinho pra gente do que a gente não sabe sobre a Marcela. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando desse podcast. E eu sou a Marcela, sou CEO da MWN Engenharia, tenho mais de 10 anos no mercado e vim me especializando no decorrer do tempo, principalmente na área de patologia, né? E essa especialização veio porque eu saí de lá de dentro, né? Então, quando você se informa em engenharia, te guiam para você ir para construtora, para você ir para projeto, sempre tem um futuro ali específico, né? Que eles trilham para você na faculdade. E eu de lá de dentro comecei a perceber vários momentos que eu não estava de acordo, né? Com a forma como algumas pessoas seguiam nesse ramo, né? Então, eu busquei especialização para tentar entender e também para cuidar desses prédios a partir do momento que eles são entregues para a construtora. Porque a engenharia, ela faz parte desde ali do embrião, né? No momento de você criar o projeto, de você fazer a construção, a engenharia sempre está envolvida. Mas e depois, né? Então, daí surgiu a minha especialização em patologia, né, para entender, para fazer o controle, e a parte de assessoria condominial, né, e a engenharia diagnóstica, ali a gente trabalha sempre em conjunto, né, com essas vertentes, e surgiu a MWN e agora eu tô aqui contando um pouco para vocês. Ai, muito maravilhosa, gente. A Marcela, ela faz parte do nosso grupo de mulheres do W Condo, que é um dos patrocinadores aqui do nosso podcast, junto com a Franco Vieira Engenharia, né? Com toda certeza. E com a W Condo, então é muito bom receber uma sócia do clube aqui. E eu te chamei para vir aqui nesse programa porque eu tava lá rolando o feed, né? E entrou uma fala sua que eu achei muito legal. Você falou assim: eu sou a pessoa que facilito a vida do síndico. Exatamente. E isso é incrível, porque tem tudo a ver com o que a gente acredita. Eu falei, então a gente tem que fazer uma dobradinha. Marcela e Marcelo, para falar de engenharia predial, né? Inspeção, para esclarecer o síndico que está nos ouvindo aqui, qual é a responsabilidade dele, como que ele pode solucionar com os profissionais certos, né? Nós da Franco entramos muito na parte de manutenção, né? A gente executa. Uma das áreas que a gente atua é a auto-vistoria, que a gente tem em comum. Então, a gente tem várias coisas em comum. A auto-vistoria, a engenharia, tem o Marcela com o Marcelo. E a gente tem também 10 anos de mercado condominial, né? A Franco tem 16 anos de existência e 10 anos que a gente realmente focou no mercado condominial, porque é muito específico, né? Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa especificidade desse mercado, né? Como que você enxerga isso como um ponto de diferenciação, você se especializar para atender o síndico num assunto que é engenharia predial. Qualquer edificação tem essa parte de engenharia. E até antes da Marcela responder, Marcelo, se apresente pra gente, Marcelo. Vou falar um pouquinho antes de começar.
Não, assim, primeiro impactante, mais uma vez a gente começa um bate-papo com muita informação, claro, mas com essa questão do CPF com o CNPJ. Então tá a Lari ali com a camisa do Vira-Lata Caramelo, né, um cãozinho que a gente tem tanto apreço. Temos um. E a gente traz isso de novo, lembrando que as empresas, né, as pessoas que sentam aqui acabam trazendo informação, mas a gente tem muito assim o CPF por trás do CNPJ. E aí falando de condomínio, eu sempre lembro isso. A gente se especializou nesse segmento porque os condomínios são organismos vivos enquanto edificações e ali dentro existem outras famílias morando. Então, assim, é uma forma da gente oferecer um tipo de serviço. Muitas das vezes tem uma linguagem um pouco mais técnica que o síndico, às vezes, ou um conselho não consegue absorver. E se não levarmos de uma forma leve, né, sempre respeitando a técnica, obviamente, a gente não consegue explicar o nosso produto. E, às vezes, você entrega um laudo, né, no seu caso, a gente vai conversar um pouquinho, acho que tem isso, totalmente robusto, onde a pessoa recebe aquilo, chega até a ter medo. Então, a gente tem uma forma de tentar colocar isso no papel de uma forma leve para que esse cliente nosso receba aquilo como se fosse uma receita de bolo, que ele vá lá comprar a farinha, o pão, o queijo para resolver aquela dor dele. Então acho que isso que é interessante. Então é um prazer mais uma vez estar aqui para a gente conversar e a Marcela acho que vai trazer muito conteúdo para a gente. E vamos conversar, vamos trocar ideias e vamos trazer mais informação para a nossa audiência. Com certeza. Eu já estou aqui formulando uma pergunta aqui, né? Você falou que você facilita a vida do síndico. Como funciona esse seu trabalho junto aos condomínios? Eu acho que vale a pena a gente ampliar um pouco, né? Para conseguir explicar de uma forma mais abrangente esse assunto. Quando a gente fala sobre condomínios, foi o que o Marcelo falou, a gente abrange inúmeras famílias, né? Então, assim, são muitas questões. Então, o síndico, ele tem ali a administradora, né, que vai participar da parte financeira, questão de cobranças, vai guiar o síndico. Tem um advogado, que sempre, né, tem que entrar às vezes no processo, a gente nunca gosta de caminhar por esse lado, mas é necessário. E aí é que entra a engenharia, né, a assessoria condominial. Porque o síndico ele vem se especializando, lógico, né? A gente vê que o mercado do síndico profissional, ele está crescendo exponencialmente e é extremamente necessário, né? Pela quantidade de construções, mas a gente ainda tem aquele síndico orgânico. E ele não tem a obrigação de ter o conhecimento técnico. Da mesma forma que ele tem a assessoria da administrativa e a assessoria jurídica, ele deve ter uma assessoria na parte de engenharia, porque o síndico, ele responde civil e criminalmente. Então, muitas vezes, o síndico orgânico, ele é colocado ali e ele não entende essa parte. Então, assim, puxando um pouco para o assunto de fachadas, né? Muito síndico, quando, assim, às vezes dá um problema, me chama, preciso de uma ajuda, preciso de uma consultoria. Mas a empresa fez a RT. Então, Tô isento da culpa. Imagina. E não é bem assim. O prédio tem ancoragem? Vamos começar do básico, né? O prédio tem ancoragem? Você está fornecendo meios para a empresa trabalhar na fachada? A empresa tem um responsável técnico? Ou te forneceram uma RT de uma pessoa que às vezes nem tem o vínculo com a empresa? Acontece muito. Então, assim, muita gente fala, mas isso é o básico. Não é o básico. Quem convive ali diariamente sabe que é necessário, mas até um síndico profissional que está engatinhando, que acabou de assumir o primeiro prédio, ele precisa ter alguém ali que dê esse embasamento. Então, é aí que eu facilito a vida do síndico. Porque o que lá na frente pode se tornar uma dor de cabeça, quando eu entro ali no começo com ele, aquilo acaba fluindo de uma forma mais leve, né? E mais segura. Então, para todas as famílias, para o síndico, para todo mundo envolvido. E aí você trabalha fazendo desde a parte do identificando os problemas, fazendo o edital, se acompanha esse processo de seleção também da empresa. Como é que é esse seu trabalho de assessoria? A assessoria, agora eu vou responder como um advogado. Ela depende. Maravilhosa. Eu acho que eu tô convivendo muito. Venda seu peixe, Marcela. Venda seu peixe. Vamos colocar aqui um exemplo. Marcela mora num condomínio, Roberta mora num condomínio e a Larissa mora no outro condomínio.
Cada condomínio, ele precisa ser estudado. Então, a Roberta, como síndica, me chamou para o condomínio dela. Às vezes, o condomínio dela já tem uma inspeção predial, já teve uma auto-vistoria. Então, o meu pontapé inicial com ela vai ser diferente do da Larissa, por exemplo, que não tem uma auto-vistoria. Então, a gente tem que... eu falo que a engenharia, você tem que ser um pouco de psicóloga. Porque você tem que escutar. Né? Exato. É um trabalho... Você tem que escutar, você tem que ver qual é a necessidade, porque às vezes o síndico também faz solicitações que não encaixam naquele momento. Então, a minha assessoria é isso. É ter a escuta, fazer a anamnese, fazer o entendimento de qual é a necessidade e encaixar o que o síndico realmente precisa. Então, eu entro nessa parte de acompanhamento, eu entro na parte de vistoria, eu sou patologista, né? Então, eu tenho formação nessa parte, né? Então, às vezes tem algum problema específico, então, além da auto-vistoria, a gente entra com uma inspeção para laudar um problema, fazer o levantamento. Acho que eu até antecipei algum assunto, mas é isso, né? Então, você tem que estudar a necessidade do condomínio. Então, a minha assessoria vai ser sobre o problema específico, sobre a necessidade específica e sobre a dor do meu cliente. Então, eu faço esse estudo, faço esse levantamento e daí a gente cria assessoria. E você, por exemplo, numa obra, você vai até o final do processo com a fiscalização da obra também? Sim. A parte de obras, assim, o que eu sempre indico para quem me procura. Eu não gosto eu acho que quem fiscaliza é diferente de quem executa. Totalmente. Então, o meu papel como a parte de gestão, né, ali fazer a parte de fiscalização da obra é entrar desde o início. Né? Excelente. Porque aquilo que começa certo, termina certo. E como é que funciona isso na prática para o síndico? Exemplo, a gente está em execução, está começando uma obra de fachada no condomínio. E aí a gente já tem uma empresa contratada para executar essa obra. E aí a gente entra com esse serviço de assessoria de engenharia, que é uma coisa que a Franco está proporcionando, é o que eu falo muito, às vezes, em eventos que eu vou, a carência de informação na parte de engenharia que o síndico tem. Eu, como síndica profissional, mesmo não sendo orgânica, mesmo não tendo outra atividade laboral, eu digo, meu conhecimento de engenharia é muito, tô galgando ainda, porque tem muita coisa. Então, a Franco aqui tá dando um palco, tá dando uma pauta pra gente entender que existe um serviço de assessoria de engenharia. Então, isso é muito importante de saber. E aí, voltando para a pergunta, uma vez tem um serviço contratado já tem uma empresa certa. E aí você entra com esse serviço de assessoria de engenharia. Como é que funciona se você já está identificando alguma irregularidade ou alguma ausência de documentação? Esse contato seu é sempre com o síndico tem que fazer essa ponte ou não? Você mantém relação com essa empresa de engenharia? Essa tratativa é feita ao mesmo tempo? Como é que funciona na prática esse serviço para o condomínio? Então, assim, colocando na prática, a minha função é participar dos dois lados. Então, não é só com o síndico que me contratou ou só com a empresa que está executando. Todo mundo ali tem uma função conjunta nesse momento. Então, o síndico me procura, contratou a empresa. A primeira coisa que eu vou fazer é dar aquele passo atrás, né? Vamos analisar a documentação? Vamos ver o que está no escopo? Qual foi a diretriz de contratação? Porque às vezes foi para a empresa mais barata, ou foi para a empresa que me indicaram, ou foi para a empresa que eu gostei do Instagram. Então, assim, né, tem que analisar como foi aquela contratação. Então, a gente sempre dá um passo atrás. Porque, falando de fachada, a gente precisa seguir toda uma diretriz, né? Claro. Então, a empresa que é mais barata, às vezes ela orçou fazer, por exemplo, vou colocar um termo aqui, vou siliconar. Acho que essa palavra a gente conhece bastante no mercado, né? Que não é o correto, mas para não trazer termos técnicos. A janela inteira, só a parte de baixo, só onde está com furinho. Aí veio a outra que estava mais caro. Não, era isso. Você vai refazer tudo. Então, assim, a gente precisa entender. Então, eu sempre dou um passo atrás quando eu não faço parte a primeira etapa. Então, eu gosto sempre de dar esse passo atrás. Vamos alinhar as expectativas? Até para não cobrar nada que esteja fora do escopo. Exatamente. Então, alinham as expectativas. E já também deixar sinalizado que muito provavelmente vai precisar de um aditivo. Eles economizaram no preço, né? Mas muito provavelmente vem um aditivo para resolver essas questões,
para preservar a fachada já reformada, né? Exato, exatamente. Então, a expectativa que está ali, que foi colocada à mesa, que foi apresentada para o condomínio, ela precisa ser estudada. Então, às vezes foi aprovado um tipo de serviço, porque estava ali no escopo, que foi o entendimento inicial, e às vezes nem é o que o condomínio precisa. Então, essa assessoria, esse acompanhamento não é só na fase de obra. Então, a gente entra como, lógico, né, esse acompanhamento de obra, mas a gente tem que ter um embasamento para fazer ele. E você sabe que o Marcelo vai poder falar até melhor sobre isso, que ele está muito ali presente, né, nos momentos, ali fazendo a visita técnica, conversando com o síndico, entendendo, né? E a nossa primeira pergunta é, qual que é o escopo? Tem síndico que não sabe nem o que é escopo. Então, ele fica muito sugestionado que as empresas falam quando ele não tem essa assessoria, né? Então, o Marcelo pode falar muito sobre isso, né? Com certeza. É um momento que, às vezes, a gente gasta muito tempo numa visita explicando. Então, para a gente é importantíssima a figura desse assessor, né, técnico. Sim. Porque, na verdade, ótima pergunta, e esclarecer até falando com a Marcela desse trabalho que ela apresenta, da nossa parte, que é uma execução, né, depois a gente fala um pouquinho sobre laudo e autovistoria, mas na obra de uma reforma de fachada. Quando você chega no condomínio, como a Roberta falou, eu vou te falar que hoje eu posso dizer que a metade dos nossos solicitantes, nossos futuros clientes, eles não sabem ao certo o que eles precisam. Eles têm um evento naquele condomínio que aconteceu alguma coisa, um desprendimento, alguma coisa que um vizinho falou. Jamais, assim, o plano de manutenção a gente nem brinca de falar porque a gente não tem essa chamada nesse ponto. Então é sempre, aconteceu algo, vem aqui para você me ajudar. Hoje é muito mais corretivo do que preventivo. Sim, e às vezes na autovistoria ele sinaliza, tem que fazer uma manutenção na fachada. Só que quem fez aquele laudo não diz qual é a manutenção, né? Então, o que acontece? Quando você vai lá para apagar esse incêndio, né? Aí aquela primeira vez você tem que botar a mão, o síndico está pedindo socorro, ele pede uma mão e ele, empresa de fachada, de reforma, ele vai ali, aperta um botão e te chama. Só que quando você vai para a parte comercial, existe essa dificuldade de você associar o que é técnico e o que é correto do que você querer vender o seu produto. Então tem muitas empresas que vão lá, visualizam, né, fazem aquela fotografia do que aconteceu e tenta resolver de uma forma meio que genérica. Não vai fazer um trabalho de perguntar para ele se ele tem um edital, se ele aceita, antes de balizar o mercado, fazer um edital com alguém, e aí você falou muito o que a gente sempre faz. Quando o síndico aceita essa condição, é explicar para ele que a receita do bolo é muito interessante, que ele dê um passo atrás, aquilo que a gente viu ali não é tão grave, dá para você segurar um pouquinho, e contrate uma gestão, uma consultoria para elaborar um edital, aí você tem um tempo de fazer isso com calma, e depois voltar no mercado falando, Franco Vieira, eu quero isso aqui. E aí a empresa A, B, C vão cotar os mesmos serviços e de forma técnica. Só que, volto a falar, principalmente os que são orgânicos, têm a necessidade de resolver aquele problema e chamam empresas... É que às vezes entram até num desespero, né? Porque Exatamente. desplacou um negocinho, em vez de, deixa eu ir lá tirar o risco... Vou contratar uma percussão. Não, eles já querem. Não, vamos fazer, já vamos colocar a assembleia. E muitas vezes, no próprio condomínio, até tem um engenheiro, só que ele não é especialista no predial. Exato. Então, a gente encontra dificuldade também para explicar para esse engenheiro, né? Então, é importantíssimo a especialização. Eu acho que essa busca por esse profissional, né, Lari? Você, como síndica, pode falar quando você está assistida por um especialista. Sim. E o Marcelo falou um termo que eu costumo falar muito nas minhas apresentações. Eu digo que condomínio não é receita de bolo. Mas quando eu falo de condomínio não é receita de bolo, eu tô querendo falar de gestão. Porque a gente está ali não só fazendo gestão do bem, gestão da finança. Sim. A gente faz gestão de vidas. Então não tem como ser preto no branco nisso. Você tem que entender, você tem que se colocar no lugar, você tem que pesar, fazer uma mediação. Agora, quando a gente entra numa questão de manutenção, numa questão estrutural, 1 mais 1 vai ser 2. Por isso que eu posso comparar a engenharia com o atendimento como se fosse humanas e exatas. Humanas, você vai ter o seu lado interpretativo. Exatas é aquilo. Os números não vão ser meio termo. Eles são completos ali. Então, é importante você ter um laudo, de fato,
compreensível, não adianta eu ler um laudo cheio de termos, com um monte de figurinha que eu não vou entender nada, e até tem muitos profissionais, acho que o Marcelo chegou a falar isso na nossa primeira conversa, tem muitos laudos de engenharia de 2 páginas, que eles colocam qualquer informação ali, e eles só querem vender o laudo, eles só querem jogar a informação para a prefeitura que aquele prédio fez autovistoria, mas a gente depois não tem nenhum contato com aquele engenheiro para entender, não, então isso aqui não é risco, né, tá tudo bem se eu não fizer, ou não, eu tenho que correr, eu tenho que fazer. Então, é importante, sim, ter essa compreensão do que está acontecendo no seu prédio e ter o síndico, seja orgânico, seja profissional, ter o que fazer, né? Pegar aquele material e falar, não, então olha só, eu tenho que olhar para isso agora e eu tenho que orçar isso, porque o meu laudo está pedindo esse tipo de reparo. Então, aí, isso é importante. Fazendo um gancho, até para falar com a Marcela sobre autovistoria, que você falou um ponto importantíssimo. E aí eu sempre falo, infelizmente ou felizmente, né, quando alguma coisa vira lei, você se torna obrigado a fazer e, por consequência, isso é obrigado a todos fazem. E o que o laudo de autovistoria, né, começando lá em 2012, 2013, fez? Obrigou a todas as edificações a chamarem um profissional no mercado, seja ele autônomo ou uma empresa, para laudar esse seu condomínio lá do SPDA, que é o questão do para-raio, até o seu subsolo, vendo todas as disciplinas. Então, obrigou ao leigo ou não leigo que, opa, eu tenho uma necessidade de buscar alguém para me trazer uma receita de novo do bolo. E aí eu faço aquela analogia em relação ao médico, né? É um corpo humano que precisa fazer um check-up e diferente de nós que levantamos da cadeira e vamos ao médico, o prédio está ali, né, paradinho, precisando que o médico vá até ele. Então a gente tem que ir até ali, fazer uma inspeção, trazer as disciplinas, né, de cima a baixo e mostrar para o cliente. Síndico, você tem um problema aqui na parte de cima, tem na elétrica, e aí começa de novo a ter as variáveis do que são laudos. Para a prefeitura, ela quer uma RT nossa, com um prazo estimado e alguém que se comprometa com isso. A lei foi cumprida, o síndico, opa, obrigado, cadê o meu... Acabou ali. E tem síndico que quer isso, tá? A gente encontra... E aí... Ah, você faz um laudo. Não, recebi aqui uma proposta de R$800 um laudo. Falei, não tem como. Então, tem assim, síndico, Roberta, Marcelo, que não sabe nem que o profissional tem que entrar nos imóveis. Sim. Você acha que é só chegar ali, olha o play, olha a garagem, pronto, toma seu laudo. Não, isso o mercado não pratica. A verdade é essa. A gente, até como... né, profissional, a gente encontra essa dificuldade. Porque você vai dar um orçamento, você dá um orçamento completo entrando nas unidades, é X. Se eu estou concorrendo com outros laudos que não estão previstos essa entrada na unidade, é Y. Outro preço. Então, assim, é muito delicado e hoje no mercado o que a gente verifica são 2 tipos de laudo, né? Entrando nas unidades, que é difícil pra caramba o processo, né, Marcelo? Porque eles não são obrigados a permitir. Então, o laudo fica furado de toda forma, né? E a gente encontra essa variável muito grande de preço por conta de cada empresa vai lá, analisa da sua forma, faz o laudo da sua forma. E aí eu volto a comentar a importância que a gente tem quando a gente vai fazer a visita e explicar para ele o que ele precisa. Se você consegue colocar para o síndico que a importância é ele ter um laudo, depois dele ter um acompanhamento e, se possível, quem fez esse laudo conseguir fazer uma gestão, porque você vai hierarquizar todos os problemas que ali estão, do mais crítico para o menos crítico. E se você deixar solto numa mesa ou colocar numa gaveta, acaba voltando, aí quando vence aquele prazo há 2 anos, que acontece muito, a gente entrega um laudo, o cara pega, tá ótimo, bota na gaveta, daqui a 2 anos a gente liga, Marcelo, nosso prazo venceu. E aí como é que você trata disso? Aí começa a ter que vender um outro laudo, explicar para ele que ele tinha que ter feito aquilo. Então assim, esses desafios dentro da autovistoria, o que você mais tenta trazer de facilidade? Como é que você pega na mão do síndico para esse segmento? Quais são as estratégias que você vê que o mercado aceita mais? Você consegue impor a sua qualidade em relação ao produto final? Eu acho que isso que a Roberta falou é muito, é o clássico, né? Ser procurado e falar, mas seu orçamento está mais alto. Vamos entender por quê, né? Então, assim, o laudo, ele não é para cumprir tabela. O que está ali escrito é para ser entendível para todos os moradores, para o conselho e para o síndico. Então, não basta eu entregar para o síndico e falar, ó, tá aqui, tá? Olha a tabelinha ali da página 2 e segue ali. Não é assim que a gente tem que agir, não é para isso que foi criada a autovistoria. Então,
é fazer esse entendimento com o síndico da importância do que está ali no laudo. Então, explicar por que precisa entrar dentro das unidades, explicar para ele a parte de civil e criminalmente. Já tem uma RT daquela obra que foi feita no apartamento Y. Mas você foi conferir? Você viu se o que está na RT é o que está executado? O clássico agora, né, que tá na moda, fazer um nicho embutido na parede. Nossa, já deu o que falar. Exato, isso é o clássico atualmente da arquitetura, né? Que é bonito, é lindo, mas aquela parede é estrutural? Você podia ter aberto? Mas tá na RT, eu vou lavar minhas mãos. Não é assim. Então, explicar a necessidade de você verificar onde teve reforma, aonde teve impacto, o que precisa ser melhorado. Então, o laudo, eu costumo dividi-lo, né? E por gravidade, tendência, né? A gente elabora a nossa planilha para mostrar para ele por onde ele tem que começar, onde que é ali a urgência dele, para depois ele ir descendo, né? E explicar também para os moradores que querem, por exemplo, pintar o corredor, porque meu corredor tá com marca de mão. Tudo bem, mas você viu que a sua caixa d'água, a área onde você não acessa, tá cheia de rachadura, com a ferragem exposta, que aquilo no decorrer do tempo ela vai perder a função, vocês vão ter que fazer um reforço estrutural ali, que vai ser 3 vezes o valor do que vocês separarem agora. Prioridade, né? Exato, então você elenca ali o que é necessário, explica, e também o que eu gosto de fazer para muita gente que me procura, me acha, né, ou por indicação, pelo site, Instagram, enfim, eu gosto de mandar um exemplo do que eu faço. Esse daqui é o meu laudo, Legal. e esse é o valor dele. Então, assim, eu não consigo, às vezes, né, assumir um valor muito mais baixo, porque demanda tempo e é uma responsabilidade. Eu não vou te dar um laudo para você subir no site da prefeitura e falar que está tudo certo. Sim. Então, é uma responsabilidade que você assume a partir do momento que você faz a autovistoria. E o que eu acho bem bacana, que também puxando o gancho, essa parte de manutenção. Que você fazer esse investimento, né, no laudo não é um gasto, é um investimento. Então, vamos pensar num plano de manutenção depois que a gente fez o laudo. Excelente. Porque a minha função nessa parte de prestar assessoria, eu não sei tudo. E eu não tenho vergonha, não tenho problema de assumir isso, porque ninguém tem condição nenhuma de saber tudo. Então, assim, eu sou a clínica geral. E as atualizações são A norma enormes. atualiza, exato. E você o pensa ciclo que do o bombeiro, condômino, como um consumidor, comparando a outro produto, por exemplo, como o condômino é cara de pau, né? Porque você pensa assim, o condômino vai chegar no seu e falar, Marcelo, seu laudo tá mais caro que o da Marcela. Por quê? Se vocês vão fazer a mesma coisa. Mas ninguém chega num consultório de um cirurgião plástico e fala assim, olha, o silicone no consultório aqui do lado tá mais barato. Então, assim, a gente leva, né, umas prioridades na vida que não fazem Você sentido. colocou isso, e eu acho que o que a Marcela trouxe é receber, o meu preço é esse, meu produto é esse. É a forma de entender, caramba, esse silicone de fato já é conhecida, a minha amiga fez, e você começa a trazer essa técnica desse propriedade médico é do correta. melhor valor e não do menor. Porque só consegue ter essa condição se tiver esse pré. Sim. E às vezes pede, você pode mandar proposta amanhã, nem visita, a pessoa pede, tem 8, que no começo da autovistoria, né, era assim, quantos andares tem? 10. Daí tem subsolo? Não. Tom, preço. E um prédio com 10 andares, numa mesma rua com outro de 10, tem preços completamente diferentes. Só que o cliente, às vezes, não sabe disso, e esse pós, que é mostrar para ele como é que é aquela tabela, o que você elencou e o porquê, você consegue resolver muito mais do que simplesmente escrever. E eu colocando um parênteses rápido aqui na Tijuca, é clássico isso. Você tem os corredores, né, que são, né, halls de acesso que você sai do elevador para suas unidades. Então, até ali você tem um elevador, que é um transporte comum para todos, e cada um, quando chega no seu corredor, vai para a sua porta. E é muito comum aqui no Rio, as extremidades dos corredores, quando tem 2 apartamentos ou até 3, porque mora você, mora sua mãe, um tio, as pessoas que pensam como indivíduos, e está correto, porque a segurança hoje no Rio de Janeiro é um caos. Então, o que ele pensa de melhor para a família dele? Ele vai ali numa parte do corredor e bota um portão de ferro. Clássico. Clássico, Totalmente perfeito. Só que, de fora novo, da vamos norma. pensar que eu falo da psicologia. Na coletividade, Na coletividade, do problema, né? ele está pensando na família dele e, sem o conhecimento de causa, ele está perfeito. Ele, vou botar uma barreira aqui porque assaltaram muito aqui. Se subir no elevador, aqui não passa. Não entra. Só que entre as portas de acesso dele e esse corredor, existe uma caixa de
de hidrante que foi projetada lá atrás para alimentar, no caso de um incêndio, todos aqueles unidades, todo aquele corredor. E aí quando você tem um incêndio ou um sinistro, você vai deixar o seu ente querido morrer dentro da sua unidade. Porque o combate ao incêndio não vai ser vai E possível. não só isso, tem a questão Então, do seguro também, né? Se Toda uma tiver essas explicação barreiras, disso, e você se o ouvir do seguro síndico, glosa, né? às Exato. vezes vira briga, né? O síndico, você tem que tirar a grade, mas calma, porque... E eu já expliquei isso para uma moradora, mas a senhora, meu filho, muito obrigado, porque você explica o porquê. Se você pegar o laudo e falar, tem que tirar a grade, você vira inimigo. Então tem muito morador que tem aí a gestão interna, né? Os síndicos e moradores têm uma outra... Então esse Imagina, ele vai falar, não jeitinho... fui eu que coloquei, eu paguei, Exatamente. não vou tirar. E aí você Aí a guerra tá... é Tá muito armada. mais difícil você tirar aquela barreira se você não tiver uma assessoria que tenha um Exato. conhecimento, que leva para ele essa e explicação. trazer essa questão também É bem- do seguro, né? A gente está com uma unidade, uma edificação que a gente está fazendo reforma da fachada, que pegou fogo na unidade inteira. E eles Nossa. receberam o seguro. Então, assim, se tivesse essa barreira ou qualquer outra questão Outra coisa, fora né? da norma, Não acionaria o não síndico. acionaria o seguro. Então, imagina, uma obra que de R$200 mil, o condomínio ter que arcar por conta de um Mas incêndio. é muito difícil realmente para alguns síndicos entenderem a seriedade de tudo que vocês estão explicando e apresentando aqui. Vou dar um exemplo. Eu, em diversos condomínios meus, chega a determinada época do ano que eu começo a receber um monte de cartinha, Sim. panfletos de empresas de engenharia, com a cópia do diário oficial que o prédio já tá ali, com o laudo vencido. Tipo uma coação, E já o né? valor Você tem que ali, fazer- ó, Olha que é absurdo, X. já vem o valor. E o que acontece? Eu recebo em diversos prédios daquela mesma empresa, eu tô falando de um condomínio de 100 unidades que ele tá cobrando X, no de 10 unidades ele também tá cobrando o mesmo X, então a gente não tem parâmetro Isso é péssimo nenhum pro mercado. E uma coisa que eu acho importante a gente tentar explicar a diferença. Marcela, qual é a diferença da engenharia diagnóstica para auto-vistoria predial? A autovistoria, ela é uma vistoria que a gente coloca muito visual, né? Porque a gente vai fazer o levantamento, então eu vou pontuar ali com o síndico no laudo, vou explicar tudo que é visível. Algumas vezes, dependendo da situação, a gente usa uma câmera termográfica, a gente usa um equipamento que foge um pouco só do visual, mas que a gente vê a necessidade naquele momento que a gente está fazendo a vistoria, ou até porque o síndico já sinalizou lá atrás, no momento da contratação, mas a autovistoria, ela é essa vistoria visual, né, que a gente vai fazer um relatório, vai entregar para o síndico e vai guiá-lo nas próximas etapas. Engenharia diagnóstica, né? É algo que é um complemento, né, de toda essa situação, mas na engenharia diagnóstica, a gente faz a análise como se fosse um clínico geral. Então, eu vou analisar aquela situação e vou guiar o síndico para onde ele precisa ir. Então, você vai num clínico geral porque você está com uma coceira na pele. Então, faço análise e vejo que a fachada dele já está desplacando. Então, eu vou guiá-lo, vou fazer um laudo, vou fazer um diagnóstico daquela situação, vou laudar aquela situação para ele e vou direcioná-lo para o especialista. Da mesma forma que o médico te direciona para o especialista, eu direciono o síndico para o especialista. Porque é o que eu falei, né? Eu não vou saber tudo, eu vou te assessorar e vou te guiar para resolver aquele problema. Né? Então, eu vou colocar em contato com os especialistas, com quem resolve aquilo específico, né? Seja uma impermeabilização, uma fachada, enfim, uma pintura, o que for. Perfeito. Maravilha. Eu tenho uma pergunta que eu acho que você vai gostar, Lari. De 0 a 10, quanto é importante um síndico, assim que entra na gestão do condomínio, solicitar uma inspeção para ter o raio-x da edificação quando ele entra? Eu tenho que parar no 10 ou eu posso seguir pro 100, pro 1000? 11, 15. Maravilhoso! Porque às vezes ele já tem autovistoria, né? Mas não está vencida. E eles, só vou fazer quando expirar o prazo. Mas o quanto que você acredita que isso é importante? Isso é 100% Pra segurança, né? importante, né? Respondendo agora, desculpa pela brincadeira, mas assim, é Ótimo. 10. Porque é 100% importante. Porque sem um relatório ali, você não sabe o que você precisa agir.
você não tem uma diretriz, o que é importante, o que não é. É importante você escutar aquele morador que está lá desde quando o prédio estava na planta? É necessário, lógico, mas não vai te guiar. Porque o que é importante para ele, muitas vezes não é o que o prédio realmente necessita. Então, você receber um condomínio, assumir aquele condomínio, é 100% importante, nota 10, da importância de você fazer um laudo. Sim, e é um laudo, tipo um laudo de autovistoria mesmo, ver todas aquelas matérias, todas aquelas disciplinas, né? Sim, exatamente. Mas aí, quando você entra, por exemplo, você já tem uma autovistoria em curso, né? Aí você fez esse laudo, você registra ainda assim na prefeitura para eles ganharem um prazo maior ou não? É só um documento que interno que fica lá na... Aquele documento é para o síndico. Sim. Né? Então, a gente... Foi o que eu falei. O laudo para a prefeitura não é só para cumprir tabela. Não é aquele by the book lá pela obrigação. Não. Então, eu vou assumir ali com o síndico, vou fazer a vistoria. Aquilo é para o síndico e para os conselheiros. Não vou colocar no site da prefeitura. Né? Mesmo não... Óbvio que para isso você vai ver o laudo anterior, Claro. né? Mas assim, se você achar que o laudo foi insuficiente, eu sei que isso é uma questão muito delicada, é uma questão até de ética, né? Mas assim, é um laudo daquele de 3 páginas e você foi chamada para fazer uma inspeção. Aí, como esse laudo, essa inspeção, ela pode ser utilizada para complemento, como se fosse um laudo complementar? Eu acho que ficou melhor a pergunta. Então, a resposta agora é sim. Ótimo. Porque muitas vezes, infelizmente, a gente acaba encontrando no mercado alguns profissionais que trabalham... Não tão certo. Da forma que eu não gosto de trabalhar, vamos colocar assim. Né? Trabalham sentados. Aí, fazendo um gancho sem querer te interromper, uma outra coisa que a gente vê muito é que a autovistoria, por lei, é determinada de quem é o emissor daquela RT ou RRT, é o profissional que vai a campo, vai naquele edifício, que é o médico que tem que te visitar. E muitas das vezes nós conseguimos entender que eu posso fazer uma RT hoje aqui, sentado, ir no sistema da prefeitura, registrar, e lá no campo ninguém nem foi, ou foi uma pessoa até inabilitada. E é essa questão, é por isso que a gente pega esse conteúdo não tão adequado, que justamente é alguém que é uma fábrica de laudo. Eu já Tem vivenciei gente que isso. emite RT, Só ler a caneta. pega a caneta Eu e já- lá, eu toma. já Fala vivenciei sobre a sua isso na experiência. Então, prática. assim, a tua Eu- autovistoria está pronta. E você fala, caramba, não veio nem ninguém aqui. Ou então é aquilo, bota alguém paramentado, com capacete, com câmera fotográfica. Você não pergunta se ele é É um engenheiro, você não pede estagiário. a carteira de CREA ou do CAL dele. É uma coisa que realmente o mercado, de novo, precisa de uma confiança. Precisa contratar alguém que tenha. Porque as brechas para fazer o errado são muitas. Só que lá na frente, essa validação você vai ver que não vai ser muito Sim. boa. Não, e eu Fala, vivenciei, Marcelo, uma na prática que a empresa nem se preocupou muito de colocar o uniformezinho nem nada disso, não. Eu fechei uma empresa, até uma empresa de um nome conhecido no mercado, que obviamente não vou dividir aqui, porque eu nunca tiraria palco da Franco. Mas contratei essa empresa, que eu já tinha ouvido boas referências dela, e era um condomínio pequeno na Praia do Flamengo, coincidentemente 10 unidades. E chegou no dia da vistoria, eu fui pro prédio nesse dia, porque eu queria acompanhar, até por questão de curiosidade minha também, de querer aprender, querer saber o que eles estão vendo, o que eles estão identificando. E aí me chega uma senhorinha com um adolescente. Aí eu, olá, a gente é da empresa XYZ, a gente veio fazer a vistoria. Falei, tá bom, mas e o engenheiro 1, 2, 3? Não, é a gente que vai fazer. Eu assumi, fiquei quietinha, ele fez, acabou, ficaram 30 minutinhos no prédio, tiraram um monte de foto e foram embora. Caramba. Aí eu liguei pro engenheiro 1, 2, 3. Não, já recebi as fotos, tá? Mas quem é? Não, é porque eu pedi ao meu filho pra ir. Nossa. Então, eu falei, olha, esse laudo vai ficar muito bom, vou esperar pra ver. E aí, quando chegou o laudo, eu falei, olha, desculpa, eu paguei a sua primeira parte da nota, a segunda seria com a entrega do material, mas eu só vou pagar a segunda parte se você vier fazer esse laudo, porque Sim. pra mim esse laudo aqui, eu não tenho confiança nesse laudo. E acabou que a gente ficou numa briga de vai, não vai, ele não foi, não refez, eu não paguei, e a gente contratou uma outra empresa e fez um laudo com uma outra empresa. Então, se é um síndico que não tá lá no dia acompanhando, ou que não tem essa maldade, ou ou esse conhecimento, vai passar, e aí você vai ter um laudo feito por um adolescente. É o que acontece em muitos condomínios. São condomínios até grandes, a estrutura é gigante. Contrata, lá na portaria, é a vistoria, entra.
Quem acompanha, quem está de plantão hoje, o zelador tal, o cara também está trabalhando para estar te acompanhando. Acabou. Então, assim, de novo falando sobre o conteúdo, igual o médico. Quando você vai ao médico, e aí você levanta de casa e vai lá, você chega no consultório, você tem uma indicação, você, pô, essa aqui é a minha doutora, tá me... Quando é alguém que vai até lá, é mais fácil de ludibriar. Então, sim. É muito complicado. E eu posso falar dessa disparidade, né, de preço, porque eu fico lá muito no comercial. Então, depois que a gente faz a visita e faz a proposta, a gente acompanha o processo. E aí, várias dessas empresas da cartinha, né, também mandam proposta. E a gente, muitas das vezes, a gente não ganha por ter um preço um pouco maior por conta de estar comparando um laudo de 3 folhas feito por um adolescente de outro laudo que foi feito por um engenheiro que tem 20 anos, 30 anos de carreira, que é um laudo de 100 páginas. Então, assim, é totalmente desproporcional, né, essa comparação. Sim. E isso passa muito pelo comercial. Porque o síndico fala, mas o de vocês ficou muito diferente. O de vocês e de mais uma ficou muito diferente do preço. Aí eu sempre pergunto, quem é essa mais uma? E sempre é uma empresa que é uma empresa credível no mercado, uma empresa que faz isso, né, que não é oportunista. Porque às vezes vem uma oportunidade, que é a lei de autovistoria, a gente nasceu no mundo condominial a partir dessa lei, mas muitas empresas usam aquilo como oportunismo. Vamos escalar. Então é R$1.000 e vamos escalar, né? E é muito sério, assim, isso. E eu queria perguntar, aproveitar que a gente está falando de autovistoria, né, e inspeção, quais são os top 5, assim, da inspeção predial que mais repetem nas edificações? Eu acho que infiltração e fachada tá competindo ali no primeiro... Concorda, Marcela? Perfeitamente. Eu ia falar assim, caramba. E aí, não sei se só Rio ou Rio-São Paulo, porque Rio, a gente que atua muito aqui, exatamente, é o grande... Fachada e infiltração, depois. SPDA tá sendo um recorde, infelizmente. Essa parte documental... tá deixando muito a desejar, de uma forma geral. Então, às vezes, eu tenho uma lista, né, que, lógico, ela isso é um pouco padronizado entre um prédio e outro, mas, lógico, cada um tem a sua mais específico, né? Mas, assim, quando eu entro com a parte documental de solicitação, até na base para gerar o orçamento, né, para o condomínio, para entender aquela situação, isso também tá muito crítico, mesmo sendo algumas coisas obrigatórias como a VCB, eu escuto assim, corriqueiro, tá? Que é o quê? Repete essa sigla aí pra gente. VCB. Tecla SAP. Pode explicar. Vamos lá. Quando a gente tem a parte de bombeiro, que acho que aqui no Rio é o nosso grande entrave, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Como se fosse uma vistoria especializada no segmento de combate a incêndio. É aquela casa de vespeiro que o síndico nem gosta de mexer. Isso que eu ia falar agora. Inclusive, tem equipamentos, bombas de recalque, o sistema de combate a incêndio, ele não é tão complexo para quem é técnico, mas para o leigo, eu já vi vários processos, vários itens que são simplesmente eliminados porque o síndico acha aquilo ali como caixa de recalque, ou na calçada da sua portaria tem uma caixinha lá que é um de hidrante, onde num combate, né, você levanta aquela tampinha e o bombeiro vai engatar aquela sua linha ali. Meu Deus, um alarme. Voltei. Então o que a gente faz? Para engatar a mangueira e ter um combate realmente de incêndio ao seu prédio. Tem gente que acha que aquela tampa ali atrapalhou, estava fora de nível, eu mandei concretar. Eu já levantei caixa de incêndio na calçada que a pessoa nem sabia que era do condomínio. Então, de novo, um conhecimento começa a levar para a pessoa o quanto é importante esse processo. Então, a rede de incêndio, aí vai do para-raio, que é o SPDA, esse Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Então, assim, são elementos para a gente, né, muito fáceis de perceber, mas para a unidade do condomínio passa assim desapercebido, que é muito mais difícil do que a fachada, porque a fachada ainda assim, o leigo olha, tá caindo, o aspecto feio, visual, né? Tá caindo. Sempre tem uma mancha ali, tem uma mancha. Meu apartamento alagou. Meu sempre tem uma mancha, então assim, sempre tem uma mensagem. Sempre, assim, fácil, sempre vai ser. Sempre tem um mensageiro do apocalipse. Então, continuando o top 5, eu vou passar a bola de novo para Marcela voltar, mas já falamos 3. Estamos aqui bem pertinho. Chega aí em consenso, em tempos de BBB dupla, chega aí no consenso. Já foram 3, pensa em 2 juntos aí.
Fala você que eu falo. O que eu acho que não é nenhum consenso. É uma prática do usuário, de novo, pensando enquanto indivíduo e não na coletividade. Que aí eu vou antecipar para deixar o último para você, que é o uso inadequado dos locais do condomínio. Tem muitos condomínios grandes aqui na Barra da Tijuca, condomínios clubes, que você vai numa garagem e você vê uma quadra de futsal. Quando você não vê uma escada de armário, né? Quando isso. você não vê um quarto de entulho, com Então, vários o que acontece isso? materiais Tem gente inflamáveis. que numa vaga de garagem que estava obsoleta, não sobrou essas 2 vaguinhas e coloquei um pula-pula para as crianças. De novo, quem está olhando, caramba, eu criei um espaço para o meu público, para a minha criança aqui, todo mundo bateu palmo, os pais adoraram. Só que aquele espaço é destinado ao estacionamento de um veículo. Ele jamais pode ser destinado a uma outra concepção, senão antes reprojetado, realinhado, colocado todo esse processo para frente, e aí sim transformar aquilo num local ideal. E aí também eu pego isso muito aqui, que é uma questão assim, bem repetitiva. Isso é muito comum mesmo. Vamos lá, eu acho que, tô pensando em, a gente falou... Agora de elétrica, né? A parte elétrica, não? É mais da unidade. É uma sobrecarga. Quadro de luz. É quadro de luz que chama, gente? O QDL é o quadro de força, né? Quadro de força. Tô quase virando uma especialista, gente. Assim, algo que eu colocaria, que eu acho que é sempre deixado para trás, que agora vai entrar na obrigatoriedade, que é algo que sempre me preocupa, é a parte de gás. Boa. Que eu não, assim, né, muitas vezes ele passa despercebido porque tá com a Naturgy, né, com a empresa responsável, então... Tem uma inspeção apartada e deixa isso... Então, assim, isso eu sempre busco entender como que tá no condomínio esse cuidado, e eu vou colocar que 90% dos síndicos, principalmente a parte do síndico orgânico, não, mas isso é com a unidade. Isso é com o morador. Você falou um ponto aí. Exatamente. Principalmente às vezes a gente falando de gás, o que é da porta para dentro, o que é da porta para fora. O síndico tem lá no Código Civil que ele pode acessar as unidades, que ele tem responsabilidade quando influencia o comum. Como é que funciona esse serviço na sua assessoria? Você também pode acompanhar uma obra interna, se o síndico pedir essa análise, esse acompanhamento? Perfeito. Sim, minha resposta é sim, porque o síndico, ele vai responder por aquela modificação dentro da unidade. Porém, o síndico, ele não tem um conhecimento técnico de conseguir tirar aquilo que está no papel, que foi entregue para ele, para parte física, né? A não ser ali quando estiver pronto, que, né, ele vai falar, não, eles falaram que iam criar uma parede, a parede está aqui, né? Então, assim, às vezes não é o contexto todo, né? Então, sim, essa parte de assessoria também entra na parte de unidade autônoma. E até antes dessa obra começar, o que o síndico ele deve solicitar de documentação desse condômino? Ele tem que ter um plano, né? A gente sempre... De reforma. Exato, a gente sempre solicita o plano de reforma. Esse plano de reforma, ele tem que ter a parte de descarte de material, quem é a empresa, quem é o responsável, quem vai responder ali em eu loco. Já tem que ter uma RT também. Já tem que ter, exatamente. A RT também, né, vem junto, que é tão importante quanto. E um projeto, né? A gente analisa ali a situação, mostra para o síndico a importância de ter um documento ali comprovando o que vai ser feito para a gente conseguir comparar. Então, a RT e o plano é obrigatório. Sempre tem que ter. Uma dúvida minha agora, Marcelo. Para uma obra de condomínio, tem alguma diferença da ART para RRT? É a mesma coisa? Eu sei que um é emitido por engenheiro, um é emitido pelo arquiteto, mas tem algum peso na apresentação dessa documentação numa questão de obra? Excelente pergunta, porque são as siglas e a gente antigamente falava na ART, que era comum, e são documentos que têm a mesma validação, porém de conselhos em separado. Em 2009, se não me engano, o CREA, que é Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, a CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele veio e se separou. Eles separaram a questão legal do conselho. E aí o conselho, que é o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, criou a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Tem a mesma validação, tem o mesmo peso, até para você visualmente entender, os campos são bem similares, então a importância de ter um ou outro
no caso da autovistoria, né? Assim, em linhas gerais, aí você tem aí uma construção de ponte e viaduto, você tem que usar uma ART e não pode usar uma ART. Então tem assim, tem especificidades, né, bem diagnosticadas para cada área, mas os documentos têm o mesmo valor, peso. tem o mesmo peso. Maravilha, estamos aqui com um arquiteto, perito, uma engenheira, perita, e eu queria saber de vocês aqui, qual o principal desafio na carreira de vocês? Vamos falar na parte de inspeção, né? E predial. Qual foi o principal desafio que vocês tiveram aí durante essa jornada de vocês? Algum condomínio específico, muito antigo, e que você teve que fazer todo um trabalho? Como é que foi isso? Eu vou colocar um condomínio que foi muito específico, que aí foi de São Paulo, um condomínio com 2 torres, e toda a fachada dele era uma fachada espelhada, que já estava com problema de infiltração, então a vistoria foi interna em todas as unidades, e do prédio, na inspeção predial, a autovistoria predial. E ali, naquele momento, eu tive uma grande dificuldade porque a administradora do condomínio sabia qual era a necessidade e a importância daquilo. O síndico entendia a necessidade daquilo pelas reclamações que ele escutava. Mas não queria fazer aquele investimento, não via a necessidade de fazer aquele investimento de antes fazer um estudo, levantamento, para depois seguir com as empresas. Para ele inclusive, ele já tinha contratado uma empresa para fazer a fachada, que não era uma empresa especializada em essa parte de pele de vidro. Exato, pele de vidro. Era uma empresa de fachada. Então, assim, eu tive que entrar, paralisar, explicar para ele que ele não podia seguir com aquela empresa. Ele já tinha feito um pagamento de sinal, então aquele condomínio teve sim um prejuízo, né? Um distrato, né? Exato. E explicar para ele, eu acho que foram 6 meses de conversa. Imagino. Para mostrar para a sindicância e para o conselho que não adiantaria eles fazerem aquele investimento exorbitante e que não ia resolver o problema deles. E além do mais, era um condomínio em São Paulo, um condomínio grande, que tem algumas pessoas famosas que moram. 3 unidades com pessoas com nome grande no cenário. E para eu entrar nos apartamentos dessas pessoas, Imagino. Coloquei touquinha, coloquei máscara, coloquei propé, falei, gente, tô pronta, a gente vai tentar. Se paramentou toda. Exato, eu falei, a câmera é só termográfica, não vou tirar foto de ninguém. Sim, eu falei, sim. Quando eu precisar tirar a foto, eu vou solicitar, porque você também tem que respeitar a privacidade da pessoa, claro. né? E de todos, né? Porque é uma unidade autônoma ali, né? Exato, e como é um laudo que vai... E quando não deixa entrar? Não vai entrar na minha casa. É um problema, né? Assim, né? Eu converso muito com os síndicos que eu assessoro. Você responde civil e criminalmente. Então, alguns momentos, vai ter que ter uma indisposição, infelizmente, naquela situação. Então, eu acho que, assim, você está disposto a assumir esse risco? E aí também você entra com E o assim, braço jurídico, né? Entra com o braço jurídico. E se você tiver a negativa ali, né? Tem uma notificação extrajudicial, tem todo um processo de amparo, Exato. né? Para o síndico. E aí, Marcelo, qual foi o seu principal desafio? Bom, eu tenho até um marco, né? Acho que é bem... A gente já teve alguns, né? Alguns desafios, mas eu acho que tem o muito, estágio gente. do Maracanã... São muitos desafios. Assim, é interessante a gente falar, porque, de novo, que eu lembro do CPF, né? E lembro da engenharia do CNPJ da Franco Vieira. É um equipamento conhecido, né? Um estádio... Pô, a gente tem uma alegria de ter feito parte daquilo. E em 2012, 2013, começa a ter uma reforma para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Então, você começa a se envolver com um evento que você vai inspecionar um equipamento de alta importância para o nosso país. E ali o Marcelo vai ver jogo, a Roberta vai ver jogo, são pessoas que vão assistir. Gente, eu morria de medo, depois eu ficava assim, não vai acontecer nada, vai contagiando. Então, assim, nessa época, a questão de a gente participar de né, foram 13 empresas no segmento, aí depois passou para 8, aí para negociação para 5, 3, e a Franco Vieira recebe uma carta, através até de e-mail na época. Sim. Vocês estão contemplados como vencedores disso, vamos fazer uma reunião de abertura. Então, você chega num estádio
com 500 pessoas E trabalhando. tinha comissão totalmente... também, né? Tinha Não, a comissão de obras e associado ao laudo tinha o Estatuto do Torcedor. Isso, o Estatuto Que, de do novo, Torcedor. visava no bem-estar da gente. E aí eu sempre me coloco no lugar porque realmente eu preciso ver ali, além da edificação, não tem que ter ponto cego, a gente sentava em vários pontos para ter a garantia de que aquilo ali seria... Você seria Correria. consumidor daquilo Exatamente. também. Então, da arquibancada ao meio do campo, a gente teve a possibilidade, aí sim, com um time muito grande, umas disciplinas, né, que você, né, tratativas de grama, você ganha muita informação, você cresce muito no segmento, mas ao mesmo tempo você é o gestor disso tudo. A gente conseguiu fazer um laudo de engenharia, né, Um laudo. que são 8 volumes lá que passa por todas as disciplinas e a gente entende desde a transmissão até a engenharia que está lá nas coberturas do Maracanã que estão hoje. E isso fica marcado porque é algo que você mexeu, que você pôde colaborar, Sim. você contribuiu muito. E uma outra parte interessante, a gente tira aquele estigma que não é para o governo, é para o Estado, nada tem muito valor, dá um jeitinho. Não teve jeitinho. Ali a FIFA estava aqui, que ela é altamente exigente. Então a questão do Estatuto do Torcedor, as rotas de fuga, o espaço que tinha que ser projetado de quantos minutos eu saio do bloco 4 até a saída da Maracanã. E Então, entra isso tudo naquela foi parte muito que também a válido. Marcela falou, né? Você não sabe tudo. E a gente teve que Sim. buscar, ao longo do processo, Teve muita processos informação, ali de né? evacuação diária. Foi um grande aprendizado, por né? isso que marcou muito como para Franco foi sensacional e eu acho que a gente tem um pedacinho de colaboração. Ai, Lara, eu ali. ficaria aqui a tarde inteira falando desse Pra assunto, eu isso. não sei porquê. Aprendeu bastante hoje, Então, eu Lari. vou dizer que o primeiro comentário, a próxima vez que eu for ver o jogo do Flamengo, eu vou colocar um negocinho da Franco Vieira. Isso, eu aqui, vou te em dar um homenagem. bonezinho da Franco. Perfeito. Você é flamenguista, Do Marcelo? Flamengo, você falou isso, Flamenguista, eu falei, caramba, somos. Não, a gente ia a jogos na época para Quer poder dizer, eu sou por cronometrar. livre e espontânea pressão, eu não era. Não Você era. tá né? salva, então. A gente falava, né? Lembra, eu tenho uma inspeção amanhã que eu tenho que entender como é o fluxo das pessoas, como é que a gente sai da arquibancada. A gente ia, sentava lá Sim. e aí tinha que entender como é que funcionava. Então foi bem interessante. Foi muito legal. E o torcedor Para as flamenguista pessoas. é um bicho doido, né? Se deu certo pros flamenguistas, qualquer Sim, time que sim. entra lá tem Tá segurança. maravilhoso. Vai ficar extremamente Gente, Foi bom infelizmente a gente vai ter que terminar o nosso episódio. Foi muito legal, adorei, foi muito Marcela. dinâmico. Obrigada. adorei Queria que você participar. deixasse aqui as suas redes e como que o síndico se conecta a você para contratar o seu serviço. Vou deixar aqui meu site, mwnengenharia.com.br. A gente vai botar aqui embaixo, gente. Lá tem todos os meus contatos. E no Instagram, MWN Engenharia, LTDA, então podem me adicionar. E todos os meus contatos tem nas minhas redes sociais. E no meu Gente, site. ela tá gerando muito conteúdo no Instagram e eu tô adorando. Não só conteúdo das obras, das inspeções, mas ó, ela tá ali motivando muita gente a começar ali na atividade física. Tô gostando de ver. Realmente, Maravilhosa. O ano acabou de começar, então quem quiser me seguir aí pra ter uma motivação Ai, diária. maravilhosa. Sigam a Marcela. Sigam a Marcela. Por favor, E vocês aí, me motivam pensando também. nisso, eu quero compartilhar com você um livro de um autor que eu amo, que é o Napoleão Obrigada. Hill. Esse livro, Atitude Positiva, ele fala sobre as leis do sucesso. Então, assim, eu quero te desejar muito sucesso nessa sua jornada, né, Lari? É isso. Foi um prazer muito grande ter você com a gente. Marcelo, que bom que você veio Poxa, que hoje. bom. Tô feliz, né? Não, gente, hoje foi um papo gostoso e foi um papo com bastante conhecimento. Vou falar, Sim. eu aprendi bastante coisa aqui Eu hoje. acho que a gente tem que marcar alguns episódios para falar de segurança da edificação, né? Muito Porque tem importante. vários outros aspectos que a gente precisa abordar. E deixem aqui, gente, as suas perguntas para que nos próximos episódios a gente Com consiga certeza. construir um conteúdo bem bacana para você, tirando as suas dúvidas. E a gente termina por aqui o nosso Franco Conecta Pod. Espera a gente no próximo episódio. Toda quinta-feira a gente vai estar lançando um episódio novo aqui. Não perca, curta, compartilha, Isso divulga aí. com todos seus amigos, síndicos, advogados, conselheiros, todo mundo. Isso aí, maravilhoso. Beijos, Beijo, até a tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau.